É isso aí, já estamos ao vivo, já começamos, né? Já estamos aí prontos já para iniciar mais uma live maravilhosa, mais um momento de reflexão. Kali, querida, que coisa boa, seja bem-vindo, Adri, né? Adriana, que coisa boa, você aqui também, fico muito feliz de poder ter a presença de vocês hoje. Que coisa boa, Kali, né? Que coisa boa rever as pessoas queridas que sempre estão acompanhando a gente aí nesse movimento, né? Nesse movimento. Que coisa boa. E tem mais gente chegando, Ana Paula. Seja bem-vinda também, Ana Paula. Que coisa boa. Abraço a todos aí. Que coisa maravilhosa, né? Olha só, gente maravilhosa chegando, gente. Nós podemos olhar para um assunto extremamente importante hoje, né, que nós temos, que é a formação do ser. Aí o pessoal está chegando, a gente está dando as boas-vindas, né, terça-feira, né, saudade também, Adri, saudade também, já faz mais de um ano, olha só que coisa linda, passa rápido o tempo, né, Adri, passa rápido o tempo, né, mandei um convitezinho agora há pouco para a live, para a Adri falou, vamos lá assistir, né? Bora lá assistir, é isso mesmo. Débora, querida, sempre presente também, seja bem-vinda, né? Salve, salve. Olha só, minha querida prima Guadalupe, que coisa boa poder ter você aqui. A família começa a chegar também, né? Isso é maravilhoso. A gente poder se conectar com as pessoas extremamente importantes na nossa vida, né? E isso é maravilhoso nesse momento, onde a gente pode refletir, onde a gente pode matar a saudade, onde a gente pode pensar, onde a gente pode olhar para frente. Dá tempo de chamar ainda o pessoal, né? Dá tempo de chamar ainda as pessoas. Vamos lá, vamos compartilhando. João Neto, querido, Nélio, tudo bem? Como é que você tá, Nélio? Né? Saudade de você, meu amigo. Saudade da Lucinha também, né? Que coisa boa. Vamos lá, gente, vamos compartilhar, manda um aviãozinho aí, né? Vamos compartilhar essa live aí com os seus contatos que ainda dá tempo, né? E não esqueça do coraçãozinho sempre para fortalecer, né, a nossa live aí e também deixar a nossa live com a carinha mais gostosa. É isso aí, meu irmão, tamo junto. Pati, querida, seja bem-vinda também. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa, quanta gente querida, gente, chegando aí. Tava olhando agora, mais de 50 lives no mesmo horário, só com os meus amigos, gente, nesse mesmo horário. Olha, uma coisa impressionante que nós temos essa tecnologia para que a gente possa realmente poder compartilhar as coisas, né? E tanta gente boa. E não é só nesse horário, né, gente? Todos os horários a gente tem percebido. O pessoal tá fazendo live de manhã, tá fazendo live logo no início da tarde, à tardinha, à noite, mais tarde, e sempre tá cheio, realmente, o pessoal tá sempre, né, visitando e também transmitindo conhecimento. Isso é maravilhoso, né? E que coisa boa. E nós vamos dar, então, continuidade a tudo aquilo enquanto o pessoal tá chegando aí, a gente vai cumprimentando as pessoas que estão chegando, né? Paula, seja bem-vinda, né? Vlad, querido, seja bem-vindo também, né? Que coisa maravilhosa, né? As pessoas que estão chegando, nós vamos cumprimentando e já vamos falando dos nossos assuntos, né? Assim como o Diogo querido também, a Vivi também chegando, né? Que coisa boa, né? Tudo bem aí, né, pessoal? Que coisa maravilhosa. Sejam bem-vindos. Nós estamos numa sequência, né? Nós estamos numa sequência de lives que nós estamos fazendo já há 2 semanas, aonde nós estamos olhando qual é a formação do ser, como o ser se forma, como o ser humano hoje se comporta baseado na sua formação, né? Hoje vai ser extremamente importante porque nós vamos conseguir observar muitas coisas a respeito disso. Todas as terças, quintas e sábados nós estamos fazendo. O pessoal chegando aí, João Rafael, minha querida irmã, minha mãe, olha que coisa boa, né? Sempre presente, né, nas nossas lives. Então todas as terças, quintas e sábados a gente está nessa sequência. E daí de repente você entrou hoje e disse assim, bah, Marcelinho, perdi as outras. Não tem problema, lembrando só, não tem problema, porque todos os dias, depois que a gente faz a live, no dia seguinte o Marcelinho salva ela e joga lá no YouTube, e aí a gente pode dar realmente essa sequência. Então se você perdeu alguma das sequências aqui das nossas lives, é só você olhar lá que tá todas as partes. Hoje nós estamos na 7ª parte, né? Hoje nós estamos na 7ª live, né? Onde a gente vai falando da construção do ser. E lembrando para todos aqueles que nos acompanharem, né, até o final, eu vou disponibilizar um e-book, ou seja, todo o conteúdo que nós olhamos aqui com as referências para que a gente possa realmente observar.
Já estamos olhando, né, há dias sobre isso, como hoje eu disse, é a 7ª, né? Então, assim, olhamos já para vários pontos da nossa vida, assim como a Cissa, querida, que está chegando aí, esteve conosco em todas, né, Cissa? Que coisa maravilhosa. Começamos a pensar sobre quando inicia a nossa vida, se inicia na gestação ou quando as pessoas têm, inspirado inclusive, gente, essa live aqui, ó, no Luizinho, que acabou de entrar aí dentro da Leide, né? O Luizinho, que é o filho que a Leide está esperando, né? O Luiz Gustavo, e eu falava com a Leide essa semana que vai sair um livro sobre isso, né? E eu falava que a dedicatória vai ser no nome do Luizinho, que foi a inspiração, né? Inspiração. Na querida chegando, Mora também, Gisele também chegando, gente, que coisa boa. A família chega, quando chega todo mundo junto. Então, assim, falando já da constituição da vida, a vida do Luizinho, por exemplo, assim como a nossa, não iniciou, quem sabe, só na concepção, iniciou, quem sabe, antes, com o desejo, com a vontade da Leide, e assim a vontade dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa existência. Nascemos, pois bem, Ana Paula seja bem-vinda, Emerson seja bem-vindo, que também tem outro bebezinho, Gustavinho também, outro Gustavinho, querido. Yuri, seja bem-vinda também, querida, vamos lá. Falamos do que nós herdamos, né? Alex, seja bem-vindo, meu querido. O que nós herdamos dos nossos pais, né? O que herdamos dos nossos pais, né? Então, assim, Mari, seja bem-vinda, querida, que coisa boa que você está aqui. Né? Herdamos comportamentos, jeitos, né? Todas as percepções, às vezes, que nós trazemos através deste ambiente genético, né? Que nossos pais nos colaboraram com a genética para que a gente pudesse também entender, né? E seguir a nossa vida, entender as coisas do mundo e seguir a nossa vida. Também olhamos como é formado o nosso cérebro e como as partes são extremamente importantes. Também passamos dicas e orientações de como a gente tem que tratar o nosso bebê enquanto está ali, porque sabemos que desde o momento da concepção já começamos o armazenamento das sensações, das emoções. Joelzinho, querido, também um abraço para você, né? Querido, um abraço para você, meu amado. Né? Jaqueline também seja bem-vinda. Quando a gente começa a olhar e observar, mesmo no bebezinho, a gente já começa a perceber as sensações, as emoções e vamos armazenando elas dentro do nosso sistema. E isso o nosso cérebro vai captando desde a origem e sabemos que tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos desde a nossa concepção está armazenado conosco hoje, né? Ainda existe dentro. Na parte inconsciente, muitas das nossas coisas no nosso cérebro, mas na parte consciente vamos descobrindo muitas coisas. Falamos sobre as emoções que são extremamente importantes e também falamos da presença e do papel da mãe, né, na constituição da nossa vida. Além da gente receber o apoio, o carinho, né, e o empréstimo da nossa mãe para gerarmos, ela também tem influência direta em quem nós somos. Né? E hoje, isso foi, nós falamos na nossa última live, né, que foi na véspera do Dia das Mães. Então, e hoje nós vamos falar da formação do ser a partir do momento que a criança nasce. A partir do que a criança nasce, né, nas primeiras percepções, nós já lembrávamos que quando o neném nasce, de repente, gente, se você quiser fazer perguntas, se você quiser fazer qualquer colocação, pode fazer aqui, pode colocar que a gente vai trabalhando em cima disso também, né? Disso também a gente vai trabalhando, né? E sejam bem-vindos aqueles que estão entrando hoje pela primeira vez na nossa live, que é uma alegria muito bom estar com vocês aqui. Então, dentro desse contexto, vamos lá, as crianças nascem e delas começam a perceber as coisas. Pelos nossos 5 sentidos, desde a origem do nosso ser, tato, olfato, audição, visão e paladar, nós vamos percebendo as informações e os estímulos que vamos recebendo ao longo da nossa vida. A maior parte desses estímulos, eles são inconscientes, eles não são conscientes. Você não sabe, uma criança não tem consciência de que está sendo estimulada para alguma coisa. Mas as reações físicas, a inteligência física do organismo já começa a trabalhar. Né? Falamos dela do QF, né? A inteligência física, as respostas que nós vamos dando. Então, se a criança chora e vem um adulto, limpa a criança, dá mamar para a criança se acalma.
A criança está com cólica, pega a criança, coloca, faz massagem, né? Coloca perto do ventre da mãe ou do pai, pega no colo, dá aquela seguradinha, aquece, também passa. Coloca o remedinho na chupeta pro nenê, o pozinho, aquele que a gente colocava na chupeta das crianças, e assim tem outros, né? Nando, querido, seja bem-vindo. E a criança vai se acalmando, ou seja, a criança vai percebendo as coisas, principalmente através dos 5 sentidos. Lembrando também, né, a mãe conversava bastante com a criança. De repente, quando a mãe já começa a falar, a criança já percebe. O pai também cantava cantigas de ninar ou falava alguma coisa, a mãe também, para a criança, o pai dizia para a criança já sentia também. Então vai reconhecendo os estímulos. Nós vamos percebendo as coisas. E essas percepções vão trazendo respostas. Vão trazendo respostas aos mais diversos estímulos que nós vamos recebendo ao longo da nossa vida. E isso não é só lá na fase de infância. Isso vem até hoje acontecendo. E acontece até os dias atuais conosco. O detalhe é que na formação do ser, na formação da criança, isso tem muito mais peso, tem muito mais importância. Bom que os coraçãozinhos estão subindo, gente, estou gostando aí, né? Tem muito mais importância, tem muito mais peso, porque a criança está com o HDzinho, né? Está com o seu HDzinho ainda limpo praticamente, limpo, extremamente importante isso. Olha só, muito legal isso que a Viviane está falando. Com certeza os pais são espelhos, exatamente, não só os pais, né, Viviane? Os pais, os irmãos, os avós, todas as pessoas que convivem com a criança dentro desse momento inicial. Né? Então, extremamente importante, né? Que coisa boa ver o pessoal chegando aí, Paulinha, querida, Diele, Thaís, coisa boa. Vamos lá, gente, a Diele tem uma live daqui a pouquinho, depois da minha, hein, gente? Depois você sai do meu aqui e vai para a live da Diele, viu? Já fiz o teu comercial, viu, Diele? Então, a criança vai percebendo isso de todas as maneiras. E isso é extremamente importante porque o HDzinho tá limpo, né, gente? Tá limpo. Então, a informação chega e processa e já fica mais registrada, já fica mais forte. Por mais que seja inconsciente. Lembrando, mais uma vez. Então, assim, sempre a criança vai começar a sua vida percebendo as coisas, tá? Percebendo as coisas através dos estímulos. E ela pode perceber aquilo como bom ou como ruim. Ela pode perceber aquilo como algo positivo ou algo negativo e ela vai reagir. Só que a criança vai reagir também através não somente dessas percepções, mas ela também vai trazer na sua memória inconsciente as lembranças daquilo que, quem sabe, ela viveu lá dentro do ambiente intrauterino. Então, se a mãe viveu, como falávamos, né, num ambiente de estresse, uma gravidez de estresse, quem sabe se a criança, depois que nasce, é estimulada e, de repente, em algum momento a criança tem uma situação de estresse vivida, ela automaticamente, no seu cérebro, já está ali essa informação de estresse. E isso vai começar a aglutinar, vai começar a juntar. Falávamos sobre a questão da expressão do medo, né? Falamos sobre a emoção do medo. Se a mãe toma um susto na gravidez, como o exemplo que a gente deu, né? Por mais que a criança não lembre disto, ela vai lembrar das sensações. As sensações vão estar ali. E se depois que ela nasceu, vem logo em seguida alguma outra sensação de medo, a criança reforça esse medo. E assim por diante. Então todas as informações são sucessivas. Que coisa boa. Fran, Jéssica, sejam bem-vindas. Né? E são coisas que vão vivendo, né, gente? Vão vivendo e a gente vai cada vez mais solidificando tudo isso. Né? Tudo isso, além das lembranças, as experiências que as crianças começam a viver dentro da família. E isso é lindo, gente, né? As experiências que elas vão vivendo. Por mais, de novo eu digo, que sejam experiências inconscientes, que a criança não vai lembrar, mas está registrado. Não esqueça disso, está registrado aí dentro. Então, por mais que você não saiba da onde, pode estar aí, quem sabe, a origem. Nós vamos olhar o que isso acontece um pouquinho mais para frente. Dentro desse contexto, todas as experiências que a criança vai viver no seu núcleo familiar vão ficar registradas e ter um peso extremamente grande. Então assim, vamos lá, você que hoje é pai e mãe, você que, por exemplo, é pai agora nesse momento de Covid, que você de repente está tenso, que está nervoso, que está preocupado com a situação, você provavelmente você vai deixar transparecer isso e a criança vai perceber. De alguma maneira a criança percebe.
a sua irritabilidade, a sua insegurança, o seu nervosismo, o seu estresse, a sua preocupação. Então a criança vai acabar trazendo aquilo. Não esqueça, a criança traz na carga genética também a sua interferência. Só que daí, além da sua interferência genética, você traz a sua interferência comportamental. Porque daí os seus comportamentos vão, quem sabe, reforçar a herança genética. E por isso que nós falávamos que muitas vezes as pessoas vivem as heranças dos seus pais, as essências dos seus pais e não a sua própria essência. Robertinha, Tati, né? Que coisa boa que vocês estão aí, né? Maravilhoso. Camila também, que coisa boa chegando. É isso aí, gente. Quando a gente começa a realmente perceber, dá tempo de chamar a gente ainda, hein? Dá tempo de compartilhar a live, gente. Manda lá o pessoal lá, chama o pessoal que ainda dá tempo. Quanto mais a criança vai tendo experiência, mais ela vai aglutinando essas informações e essas informações vão se tornando verdade. Não é só as experiências que ela vive na família, porque a criança vai crescendo. A criança vai crescendo e ela vai para a escolinha e ela começa a ter convivência na escola. A convivência que ela tem com os seus coleguinhas também vai trazer informações, vai trazer percepções e a criança também vai aglutinando. Os primeiros anos da vida é a fase que alguns autores trazem como a fase das percepções. Um deles é Rudolf Stein, né, na teoria da lei dos setênios, antroposofia. Né? Então, assim, a primeira fase é a fase da percepção. Rudolf traz muito bem clássico isso, né, que realmente nos primeiros anos a gente vai percebendo as informações. A criança percebe, em primeiro lugar, que ela é o centro do mundo. Depois ela percebe que tem a mãe, depois que tem o pai, que tem os irmãos, e ela vai se adaptando. A primeira coisa que a criança, quando nasce, ela sente um vazio muito grande, um medo muito grande, porque antes ela estava confortável, segura. Quando ela nasce, ela já nasce buscando se segurar em algo justamente por causa disso. Então, essa sucessão de informações que a criança vai recebendo no primeiro estágio da sua vida, que Rudolf Stein traz como até os 7 anos, é a fase da percepção, é a fase que a criança está aglutinando, recebendo as informações. Eu diria não somente percepção, eu diria recepção das informações que estão chegando. Olha só, tentando gente aí que fazia dias que não entrava, né? Que coisa boa, Dila, que coisa boa que você está aqui. Olha só, a Gislaine também está aí, que maravilha, Camila, também seja bem-vinda. Então assim, quando a gente começa a perceber isso, a gente está recebendo uma série, uma gama de informações. E ao longo desta vida, nós vamos receber informações constantemente. E aí vamos lá, como é que foi a tua escola? Como é que foi a tua escola? Tu lembra da tua escola? Quais foram os acontecimentos na tua escola que de repente marcaram a sua vida? Porque daí a criança já começa a ter uma fase consciente. A criança, a partir de uma certa idade, ela já começa a desenvolver a consciência e começa a fazer as relações. Algumas crianças mais rápido, outras crianças demoram mais, umas com 1, 2, 3 aninhos, outras demoram um pouquinho mais. Mas a consciência já é começada a construir dentro desse contexto e as lembranças vão ficando cada vez mais fortes. Eu quero que você coloque aqui, qual foi a lembrança que você teve da sua escola? Qual é a lembrança que você tem do dia que você foi para a escola? Primeiro dia de aula que você foi para a escola, como é que foi essa lembrança? É uma lembrança legal, uma lembrança ruim? Você não lembra do primeiro dia? Marcelo, eu não lembro nada da minha infância. Não tem problema. Se você não lembra, é porque de repente você não conseguiu acessar ou de repente não é necessário você acessar ainda esta informação. Então segue o barco. Continua o processo que nós vamos entender ao longo de tudo isso, como que isso funciona. Então as experiências que você viveu, coloca aí pra mim, qual foi a experiência? Ou não só a primeira, mas as experiências que você viveu na sua fase inicial da escola. Outra coisa, as experiências que você vai recebendo e vai tendo nas tuas relações com os teus amiguinhos, com os teus priminhos, né? As próprias relações que você tem com a sua família, a relação com seu pai, com a sua mãe, a relação com seus avós, a relação com seus tios, né? Os parentes mais próximos, os parentes mais distantes. Chorei sozinha, a Roberta está dizendo, me senti sozinha na sala cheia de gente. E isso mesmo, às vezes é difícil, né? Tá cheio de gente, mas está se sentindo sozinha. Eu acho que lembro, chorei. A Naná está falando, exatamente, olha só. Matos, que coisa boa que você já está aqui, né? Lili Feltrin também, que coisa boa. Ó, foi horrível, a Nora está falando ali, ó. Foi horrível, não queria ir pro colégio e ficar longe da minha mãe. Cissa que me levou de mãos dadas.
Detalhe, sou mais velha do que ela. Olha só, extremamente importante. A Cissa que tá aqui também, né? Teve esse compartilhamento com a Amanda. Ela mais pequenininha levou a irmã mais velha. Essa semana peguei uma pasta com várias atividades que fiz com 4 anos. Lembrei de quando estava fazendo aqueles desenhos. Senti o cheiro da tinta guache. Foi uma experiência muito bacana. Que lindo isso, Gisele. E é por isso que a gente está fazendo também, gente, essa série de lives, porque eu estou estimulando você a você pensar sobre isso. E daí a Gisele foi lá, abriu as caixas, pegou as coisas, ela começou a acessar a gente, porque essa informação está aí dentro de você. Se você começar a buscar cada vez mais vai estar chegando, né? Olha só que fofas, né? Exatamente, também achei muito, né, Nana? As duas. Gabi, ó, a Gabi tá dizendo, eu não me lembro, mas já estive em 4 escolas diferentes. Então, olha só, já a mudança de escolas é muito forte também. E também tem indícios lá na frente que nós vamos pensar sobre isso. Depois de mais de 20 anos encontrei a professora e ela lembrou de mim. Você é a menina que gostava do ditado. Olha só, são referências, né? E que legal, a Dila tá colocando aqui, ó. Foi legal tirando que eu via muitas crianças chorando e eu ficava olhando, mas não chorei, brinquei com os brinquedos. Não é só experiências negativas, são experiências positivas que nós também temos dentro desse contexto. A Cissa está dizendo, sempre gostei de estudar. Então assim, gente, tudo que você viveu, né? Eu colava da tia Cissa, ó, colava de tia Cissa, olha só que legal, né? A Mora falando, então, cara, todas as lembranças, todas as experiências que você viveu, principalmente lá na fase de criança, estão aí, estão muito forte aí dentro de você. E isso vai crescendo conforme você vai crescendo também. Outra coisa, gente, principalmente, e aí, queridos pais, eu quero pegar vocês, né? Porque uma das coisas que registra muito para a criança são os exemplos. São os exemplos. Então, assim, por mais que você tenha herança genética, por mais que você tenha informação, por mais que você tenha uma gama de informações chegando, seu cérebro tem capacidade de receber tudo isso e aglutinar, porque ele está livrezinho, o HD está livre, mas principalmente os exemplos que você vê é o que realmente vai fazer a diferença na tua vida. Por exemplo, aquela frase que se dizia no passado muitas vezes, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Às vezes a gente era proibido de fazer alguma coisa, mas quem sabe as pessoas mais adultas, nossos pais, nossos avós faziam as mesmas coisas. Então assim, não fume, mas eu fumo, não beba, mas eu bebo. Então assim, tô te dando alguns dos exemplos, né, que podem realmente fazer. Por exemplo, uma das coisas muito fortes que às vezes eu falo para os meus alunos, gente, uma criança às vezes não tem discernimento, tem que tomar água, né, gente? A garganta tá ficando seca. Tem crianças que às vezes as crianças não têm discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Muito perto ainda. É muito recente todas essas informações para a criança ter ainda uma consciência e dizer isso é certo e isso é errado. Quando, por exemplo, uma criança que vê um pai bater na mãe e ele dizer eu faço isso porque eu te amo. A criança pode entender que quem ama bate. Ou a criança pode entender que a mãe está chorando e bater não é legal. Então, assim, tudo isso é muito forte, gente, né? Pra mim foi a melhor fase da minha vida, infância e adolescência. Lembro de muitos acontecimentos, da saudade até, exatamente, Roberta. Mas nem todo mundo lembra. A maior parte das pessoas não lembra. Eu tive muitas vezes falhas de memória, fui acessar isso depois de muito tempo, né? E isso é normal, gente. Não precisa você pensar assim, se de repente eu não lembro porque tem alguma coisa ruim lá. Não, nem sempre tem informações negativas. Simplesmente você não lembra. Yuri, sempre gostei de estudar e queria ser professora. Olha só que coisa linda. E hoje a Yuri é professora, né? Ensina espanhol, né? Coisa mais linda ela falando, né? Então isso é extremamente importante. Só que o que eu quero trazer para vocês hoje, nesse momento, gente, chama gente que dá tempo ainda, porque nesse momento é extremamente importante que eu vou trazer para você. Eu vou trazer aqui algumas percepções sobre a formação da identidade a partir de várias linhas, tá? Várias linhas da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria e todos os processos, né? Todos os processos. Então faz com que a gente consiga olhar e entender e perceber algumas coisas sobre a nossa formação.
Hoje eu vou trazer um cara, né? E eu vou trazer nos outros dias outros personagens. Eu vou falar mais pra frente sobre Freud, eu vou falar sobre Jung, eu vou falar sobre vários ícones da percepção da nossa identidade, do nosso ser. Mas hoje eu quero trazer um estudo de um cara que é Erik Erikson, psicólogo e psicanalista, tá? E ele trazia muito, e ele estudou muito a questão das crises de identidade. Olha só, em vez de olhar para a identidade, ele foi olhar para as crises de identidade. Em vez de realmente trabalhar o que as pessoas não conheciam, ele foi trabalhar as demandas que ele tinha com os seus pacientes sobre as dificuldades que eles tinham sobre a sua identidade. E daí ele começou a pesquisar e começou a encontrar realmente algumas informações extremamente importantes. Ele fez uma grande pesquisa lá na década de 1970, né? Ali pelos anos de 1970, melhor dizendo, 70, 72, que ele trazia realmente e definia quem era a pessoa. Né? A pessoa se definia através dos seus valores e quais as direções que eles iriam se posicionar a partir disso. E mais pra frente ele foi trazendo mais coisa ainda. Ele entendia que a concepção de si, da sua identidade, era composta de valores, de crenças, de metas, né, pelas quais os objetivos iam, de uma maneira solidária, se comprometer com tudo isso. Por exemplo, as crianças tinham, sei lá, um sonho, que nem a Yuri falou, o sonho de ser professora. Conforme as crenças e os valores, ela iria desenvolver tudo isso, conforme os exemplos, conforme todas as percepções. Ou seja, são várias informações que chegavam que faziam com que a criança ia ou não ia, mesmo que não tivesse consciência, mesmo que fosse alguma coisa lá pra frente. Mas de repente a criança não sabia onde queria ir. Ela era conduzida pelos pais, porque é isso que realmente acontece. Nós somos conduzidos pelos nossos pais por muitos anos de nossas vidas. Porém, isso fica armazenado, isso fica registrado, e eu na fase de adolescência, na fase de jovem, na fase de adulto, eu vou ter consequências ou não a respeito disso. E aí, o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu o estudo sobre o desenvolvimento psicossocial, né, da identidade humana, do funcionamento do ser humano, do ser, de como ele realmente toma as suas percepções sobre quem ele é, né, a partir das idades, né, e também de conforme as coisas vão chegando. E é isso que eu quero chegar. Gente, isso aqui é extremamente legal para a gente poder entender algumas coisas. Juntando com o que nós já falamos, né, de Rudolf Stein, da antroposofia, né, Lei dos Setênios, na primeira fase, que é a fase da percepção, e eu falo como recepção das informações e não só percepção. Chega às idades, né? E nós vamos nascendo e conforme nós vamos crescendo, as coisas vão acontecendo. E nesse estudo de Eric, o que ele traz? Né? O estudo de Erikson, ele traz assim, conforme a idade, a fase, né? Ele divide esse estudo dele, estudo de desenvolvimento psicossocial, segundo Erikson, dividido em 8 idades. 8 idades, que elas começam lá no nosso nascimento e vêm até a hora da gente morrer, né? Principalmente numa idade mais avançada. São várias fases, né? Olha só, eu sou enfermeira, tenho uma boneca que tem um curativo que fiz quando era criança. Olha só, e parabéns pelo teu dia hoje, Roberta. Dia dos enfermeiros, a todos os enfermeiros que estão aí cuidando do povo. E você tá cuidando só da Anizinha agora, mas tá certo, tem que cuidar dela, né? Então assim, quando a gente começa a perceber, vamos lá, gente, as idades, né? E segundo as idades é o comportamento. Segundo o comportamento é a crise. Segundo os exemplos, eu vou desenvolver o comportamento e vai desenvolver uma virtude, né? Algo que vai já ser o início do meu valor. O estudo dele é extremamente complexo, mas extremamente simples de a gente entender se a gente começar a perceber as coisas. Olha só, a primeira idade da criança, segundo o estudo de Erikson, o que ele diz? A primeira idade é a idade bebê. A idade bebê é do nascimento até mais ou menos os 18 meses de vida da criança. Ou seja, desde que a criança nasce até mais ou menos 1 ano e meio. Lembrando que esse estudo foi feito na década de 70. Então assim, as nossas crianças hoje têm uma variação porque elas são cada vez mais espertas, cada vez mais inteligentes, né? Mas também faz a completa relação com tudo que nós vamos falar agora. E sempre tinha assim, uma posição positiva e uma posição negativa que Erikson estudava.
E segundo essa posição, positiva ou negativa, segundo a idade, era a resolução da crise ou não. Qual crise? A crise que poderia trazer lá na frente, na vida adulta, uma dificuldade sobre a pessoa entender quem ela é, sobre a sua identidade ou sobre a sua formação. Vamos lá, Naná vai pirar a cabeça agora, vamos lá. Qual era a questão-chave, por exemplo, nessa fase da primeira infância? Do 0 até um ano e 6 meses, mais ou menos. A criança, ela teria na questão psicossocial a percepção, o entendimento, a coleta das informações se este mundo que ela está inserido agora é um mundo previsível ou imprevisível, um mundo protetor ou um mundo de riscos, né? Então assim, isso muito importante, né? A live vai ficar salva assim, meu querido Hermes, vai ficar salva. Provavelmente o Gustavinho acordou lá, gente, que o Hermes vai ter que sair fora, né? Elisandra, que bom que você chegou, que coisa boa que você tá com saudade de você aqui nas lives. Então vamos lá. A primeira percepção, então, se esse mundo social que eu vou viver é seguro ou não. Então essa era a primeira percepção, né, que teria segundo o estudo de Eric. Então assim, quando chega nesse contexto, se é positivo, por exemplo, se a criança percebe que o mundo social da família, da onde ela está inserida dentro deste primeiro contexto, é seguro, a criança desenvolve a confiança. Ela sente-se segura. Olha só quanta gente querida, né? Né? O Yuri também tá aí, Rosana também tá aí. Vamos lá, gente. Chegaram num momento maravilhoso. Então, quando de repente a criança nesses primeiros momentos percebe que ela tem a segurança, ela desenvolve a premissa para a confiança. Ela já desenvolve informações que vão impulsionar a confiança. Ela vai se sentir protegida, ela vai se sentir segura, ela vai se sentir realmente ali naquele seio familiar. Né? Constelação sistêmica fala muito sobre a questão da síndrome do amor interrompido, né? Que é o momento muitas vezes que a criança, logo que nasce, não fica perto do convívio da mãe, do pai, das pessoas que são o seu seio. Ela vai para a incubadora, por exemplo, né? A criança nasce antes do tempo, vai para a incubadora, necessita ficar na incubadora. Se isso não for estimulado mais intensivamente depois que os pais tiverem a criança consigo, a criança pode de repente sentir-se deslocada desse convívio social, da primeira família dela, né, do primeiro convívio que ela tem, das pessoas que protegeriam ela, e ela pode não conseguir sentir-se acolhida pela família, por mais que ela não saiba que a família não ficou com ela porque não poderia, né, mas ela pode desenvolver um sentimento de abandono, que é realmente a situação de crise. Se uma criança não sente que aquele ambiente inicial dela é protetor, é um ambiente seguro, a criança pode, olha só gente, a criança pode desenvolver a desconfiança e a criança começa a ficar retraída, a criança pode ficar mais inibida por uma suposta sensação de abandono. Né? Por uma suposta sensação de abandono. De Neide, que coisa boa que você chegou, né? Que coisa boa que você chegou, tava com saudade. Então vamos lá, a criança pode se sentir abandonada, e aí ela pode começar a desenvolver o medo de tudo, porque ela não se sente segura. Gente, segurança é o que dá realmente, né, a tranquilidade para a criança realmente fazer, né? E a constelação, ela traz realmente toda uma explicação muito forte, né? Que bom você lembrar isso, né, Yuri? Eu gosto muito e eu ainda vou falar só sobre constelação um dia aqui, gente. Adoro, Marcelinho é constelador também. Então fez um entendimento muito forte depois que o Marcelinho conseguiu entender e ajustar tudo isso. Então vamos lá, voltando. Se a criança na primeira fase da vida dela, no primeiro momento da vida dela, do 0 até os 1 ano e 6 meses, 18 meses, a criança não tem esta suposta crise sanada, ela pode começar a se sentir insegura, com medo, com receio, inibida, por mais que esta informação não seja consciente.
Mas isso é sistêmico, isso é natural, né? O nosso cérebro já está processando as informações, daí ele aglutina as informações que ele teve antes do momento do nascimento. Então vamos lá, se a criança foi acolhida dentro do seu seio, né, intrauterino, aonde ela estava ali, mas depois que nasceu, teve um momento de ruptura, mas ela tem a lembrança, ela tem a percepção e a informação de quando ela estava lá dentro, ela estava segura, e a mãe dava carinho, e a mãe conversava, e ela se sentia acolhida. Ela nasce, isso é interrompido nos primeiros momentos, não quer dizer automaticamente que a criança terá isso não desenvolvido, ou a criança poderá ser uma criança receosa, medo, ou não se sentir protegida, porque ela tem já informação, vai depender da sequência das informações. Então, se a família acolher, é reforçado a questão da segurança. Por isso que eu digo, né? Esses dias algumas pessoas disseram assim, pá, mas eu tive uma gravidez complicada e agora o que eu faço? Dá tempo, porque você ainda tem um serzinho em formação. Aí ele tá aí contigo, então assim, ele tá em formação, então dá tempo de você reforçar aquilo que quem sabe ficou carente no passado. E isso é extremamente importante, gente, extremamente importante, né? Uma coisa, quem é o núcleo dessas informações principais? Olha só que interessante. A primeira informação de segurança, a primeira informação que a criança vai ter confiança ou desconfiança no mundo, se sentir protegida ou não protegida, a primeira pessoa nisso é a mãe. O papel principal no primeiro início da vida da criança é exclusivo da mãe, né? Então por isso que a gente falou tanto da importância das nossas mães no domingo. E aí a criança, olha só gente, comportamento psicossocial que já começa a ser desenvolvido nesta fase. O comportamento de dar e receber. Por exemplo, a mãe começa a estimular carinho na criança, a mãe começa a estimular proteção na criança, a mãe começa a estimular sorrisos para a criança começa a devolver. A criança começa a fazer isso também. Então, esta própria relação de dar e receber, de entender que pode realmente compartilhar as coisas, começa lá atrás. Gente, aí tem gente hoje, adulto, hoje, que, Marcelo, eu não sei, eu não consigo pedir ajuda para as pessoas. Ou eu não consigo partilhar alguma coisa, eu retenho tudo isso. Opa! Aí pode estar um indício, eu não estou dizendo que é a origem, mas aí pode estar um indício de que este momento na sua vida, quem sabe, não foi estimulado. Tá, Marcelo, mas e agora se não foi estimulado? O que eu posso fazer? Ué, vamos trabalhar exatamente nisso. Qual é a tua dificuldade? O pedir ajuda? O dar ou receber? Vamos olhar. Você não é merecedor? Você não pode pedir ajuda? Ou você acha que você não pode compartilhar nada porque vai fazer falta para você? Então assim, gente, olha o momento que a gente está vivendo. Esse momento é crucial para tudo isso. Crucial para tudo isso. E olha só que interessante, segundo o estudo de Erik Erikson sobre o desenvolvimento psicossocial, né, do ser humano, olha só o que acontece, gente. E eu tô falando só da primeira parte, né, do 0 até 1 ano e meio. Se isso acontece, se a criança, né, exatamente, falta de confiança nas pessoas. É isso mesmo, Vanessa. Como é que eu vou dar confiança para a pessoa se eu não já sentia confiança lá da origem? É essa linha de raciocínio. Então, olha só. Por isso que Eric falava sobre a questão das crises. As crises de identidade acontecem lá na frente, por quê? Porque de repente teve uma lacuna, né? Teve uma lacuna. Isso é extremamente importante. E olha só, 0 a 1 ano e meio. Se a criança se sentir confiante ou se essa criança não se sentir confiante, né, ela pode realmente se sentir protegida ou pode não se sentir protegida. Esse papel crucial principalmente é da mãe. É principal, mas não quer dizer que a sua mãe tem que fazer, porque pai e irmãos também tem que fazer. Vai impulsionar a criança a ter comportamentos psicossociais de dar e receber, confiança, proteção, segurança, né, carinho, atenção, tudo que está relacionado a comportamento humano. E vai desenvolver a primícia da virtude da esperança. Gente, da esperança. Como assim, Marcelo? Ué, peraí. Se no momento que a criança estava insegura, lá atrás, no passado, de repente em algum momento veio alguém e protegeu essa criança, é já o plantar a semente de que
se você um dia estiver em apuro, peça ajuda que você vai receber. A esperança, acreditar. Gente, isso já começa a ser formado lá atrás. Então assim, você tá com o filhinho pequenininho agora, nessa idade, ó a Anne, ó o Gustavo, né? Ó, o Luizinho que vai estar chegando aí. Se você quer desenvolver cada vez mais a capacidade, né, de a gente poder compartilhar as relações, né, extremamente importante nós começarmos a estimular nas nossas crianças a segurança, a proteção. Yuri, eu vou falar isso mais pra frente, tá? O Yuri colocou uma coisa que é extremamente importante, que é a questão da ausência paterna. Gente, quando eu falei aqui pra vocês que eu vou falar sobre constelação mais pra frente, na constelação a gente vai dizer assim, só pra vocês poderem entender, o que pai representa, o que mãe representa, qual que é o funcionamento sistêmico da interferência e da influência tanto dos pais, quanto das mães, quanto da família. Também nós vamos falar também da questão dos irmãos, isso é extremamente importante, mas isso é assunto para outro momento, tá, Yuri? Vamos guardar que tem mais coisa para nós falar aí. Então, extremamente importante, mas nós vamos abordar isso, certo? Maicon, querido, olha só quando a gente tá chegando, gente. Olha só, Manuel também, olha só que coisa boa, gente. Quanta gente linda chegando ainda. Eu tô falando. Olha, a Lilian também, que coisa maravilhosa. Vai ter uma live com a Lilian semana que vem, gente. Maravilhosa. Vamos lá. Então, primeiro momento da nossa vida. Pode gerar confiança ou desconfiança. Se eu estimulo isso nos nossos filhos, meu Deus do céu, vai ficar muito mais fácil depois a gente andar na frente. Então, alguém pode dizer assim, Marcelo, já passei dessa fase e agora? O que eu faço? Por que você não pode começar a estimular agora? Conversas mais abertas com seus filhos, exemplos mais abertos com seus filhos, para que realmente a gente possa ter alguns conceitos. Rosa querida lá de BH, que coisa boa, chama o povo de BH para essa sala, meu Deus do céu. Tem muita gente lá de BH que precisa ouvir isso, amada. Que coisa maravilhosa, seja bem-vinda. Minha querida Rosa, vivemos um momento lindo, maravilhoso na nossa formação, né, Rosinha? Então assim, gente, e é só do 0 até o ano de 6 meses. Não, Marcelo, é a vida inteira. É a vida inteira você pode fazer isso. Você pode desenvolver isso a vida inteira. Extremamente importante. Vamos lá, gente. Olha só. Primeira fase. Segunda fase. Eu sei que você fica empolgado, meu amigo. Por isso que eu falo pra você. Fica tranquilo que nós vamos lá. Então vamos lá. Gente, segunda fase. Tá? Segunda fase. Que o estudo do desenvolvimento psicossocial, né, segundo Erik Erikson, né, que vai realmente ajudar a gente a entender, assim como os outros autores que a gente vai trazer aqui também, sobre a formação do nosso ser. A segunda idade da criança, de 18 meses a 3 anos. Tá? De 18 meses a 3 anos, ou seja, de 1 ano e meio até 3 anos. Né? Qual seria a questão chave, né? O que desencadearia, exatamente, né? Senta que lê manso. O que desencadearia possíveis crises no futuro, né? Extremamente importante. Será que eu consigo fazer as coisas sozinho? Eu tenho, né? Eu tenho que aprender quase sempre com os outros, né? Olha só que interessante isso, gente. Olha só que interessante. Esta fase, que é a fase que as crianças estão descobrindo muitas coisas, né? As crianças estão descobrindo. De 1 ano e meio até 3 anos, a criança está cada vez mais descobrindo as coisas, gente. A criança já está caminhando, né? A maioria das crianças já caminhou nessa idade, já está caminhando 1 aninho e pouquinho, né? Já estão falando nessa fase até os 3 anos, estão descobrindo as coisas, estão experimentando as coisas. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso, será que a criança está aprendendo? Ela precisa aprender. Ela aprende com os outros ou ela aprende sozinha? Ela aprende através da experimentação ou ela aprende através dos estímulos, né? Duda, que coisa boa, seja bem-vindo, né? Olha só, bem-vinda. Olha só, Alexandra, que coisa boa que você está aqui, querida. Saudade de você também aqui, né? Então vamos lá. Da nossa formação, imagina você aí, do teu 1 aninho e meio até os 3 anos, você aprendeu o quê? E você aprendeu com quem? Ah, Marcelo, eu aprendi a maior parte das coisas com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos nessa fase, com certeza. Legal. Aí não esquece que tem também as influências genéticas de toda essa família. E não esquece que daí também tem todas as percepções dos exemplos que você teve. E não esquece que aí dentro também tem, né, tudo sobre o que realmente
você viveu dentro do ambiente intrauterino com a sua mãe. Meu Deus, Marcelo, então aí começo a pensar assim, quanta coisa pode ter chegado nesse momento? Extremamente importante a gente poder pensar nisso, gente. E olha só que legal a gente poder observar. Nessa fase do 1 ano e meio até os 3 anos, que é realmente a percepção se a criança aprende ou não aprende, né, por si só ou com os outros, vai gerar o que na criança? Se a criança consegue ter experiências positivas, se ela consegue aprender mesmo com a ajuda do outro, também vai depender de uma coisa. Olha só, vou falar antes disso aqui. Vai depender se ela vai receber ajuda, se ela de repente recebeu, quem sabe, na fase anterior, as percepções de segurança. Lembra? Porque nas percepções de segurança, o que acontece? Se eu recebi as informações de segurança, de confiança, eu desenvolvi confiança, eu desenvolvi a possibilidade de dar e receber. E eu começo a acreditar. E aí eu aceito a oportunidade de aprender com os outros. Marcelo, mas eu não recebi isso, eu desconfiei, eu senti medo, eu senti insegurança e eu não desenvolvi esse lado de dar e receber. Pois bem, mas na próxima fase você de repente encontra uma criatura abençoada na tua vida que te ensina algo que é extremamente importante. O que aconteceu? Esta informação combate esta informação. E é isso que é lindo, por isso que a gente sempre fala, há tempo, gente. Não quer dizer que se você não recebeu carinho, proteção, cuidado no início da sua vida, você não vai conseguir desenvolver isso para frente. Porque logo ali na frente, se vem alguém com uma outra ação que não é carinho, proteção, não é cuidado, mas é, por exemplo, ensino, estímulo, você está aprendendo alguma coisa. E você aprende alguma coisa com alguém. Pronto, isso começa a reforçar e você começa a acreditar um pouquinho mais nas pessoas. E você começa também a impulsionar a possibilidade de receber as coisas. E automaticamente isso pode ajudar você a se sentir mais seguro. E isso é lindo. Então assim, papais, mamães de primeira viagem ou de segunda, terceira, quarta e você dizer assim, cara, ferrei com a vida do meu filho. Não. Porque você ainda tem um ser informação aí do seu lado. Então tudo isso vai fazendo com que a gente cada vez mais traga essa informação. Tá gostando desse tema, gente? Tá gostando desse assunto? Escreve aí pra mim, eu quero ver. Eu quero ver se você tá gostando, o que você tá achando disso. Se você tá gostando, também manda um coraçãozinho que eu quero ver. Porque isso pra mim, gente, isso é fascinante. Quando a gente entende isso, a gente tem uma posição diferente de poder educar e orientar os nossos filhos. Extremamente importante tudo isso, né? Que coisa boa. E aí, olha só, se a criança realmente conseguiu entender essa fase de aprendizado que ela está vivendo, o que acontece? Ela desenvolve, né, exatamente a capacidade de construção do ser humano. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha só, gente, é uma cunhada, mais uma, que coisa boa, seja bem-vinda. Olha só, foi trazido pela Lilian, que coisa boa, né? Legal, Leide, tá amando, que coisa boa. Educar sobrinhos também, exatamente, educar também sobrinhos, né, Mora? Então vamos lá. Se a criança pegou tudo isso, o que acontece? A criança vai desenvolver. Ela vai desenvolver duas coisas. Se foi do lado positivo, se ela foi do lado positivo, ela vai desenvolver a autonomia. Ela vai conseguir fazer as coisinhas, por mais simples que seja, ela vai ser mais independente. Isso vai ajudar ela lá na vida. Vai fazer as coisas e desenvolver as suas capacidades e as suas habilidades, os seus talentos. Gente, os talentos, os dons, começam a ser desenvolvidos nesta fase dos 0 aos 3 anos de idade. Jesus amado, né? Jesus amado. Marcelo, é lá que começa? É lá que começa. Abraço, Vils, querido, que bom que você está aqui. Então assim, gente, é isso. Quando você de repente começa a perceber que uma criança que é estimulada desde a infância, desde cedinho, a ela aprender as coisas, ela vai, por exemplo, o Wilson tem o Pedrinho, né? O Wilson tem o Pedrinho. O Pedrinho, filho do Wilson, é muito inteligente, mas toda hora ele está ali sendo estimulado. Ele está realmente sendo buscado cada vez mais. E ele aprende as coisas sozinho, mas ele também aprende com os outros. Então, também assim, grande detalhe, gente, se as pessoas conseguirem transmitir para as crianças que elas são capazes, né? Que elas são capazes de aprender
por si só, a Amanda também é parente, Lília, que coisa boa, chama tudo os parentes aí, chama toda a família. Olha só, Jaque, que coisa boa, gente, tem gente entrando ainda, que coisa maravilhosa, gente, né? Não se preocupe, esses que entraram, pegaram o assunto pela metade, não se preocupa, isso vai estar gravado, eu já vou falar sobre isso. Eu também adoro o Pedrinho, viu? Então vamos lá, gente, ó, se a criança aprendeu isso vai ajudar ela a desenvolver capacidade, habilidade, dom, talento lá no futuro. Agora, vamos lá, se a criança não foi estimulada, a isso, e ela não consegue aprender as coisas, o que pode acontecer? Segundo o desenvolvimento psicossocial dela, ela pode começar a se sentir envergonhada. A criança pode, de repente, se restringir, né? Pode se restringir, pode se fechar. A criança pode começar a gerar dúvidas sobre as coisas. Ela, às vezes, precisa, a não se atrever, a não se arriscar, a não falar as coisas, a não ir pra frente. Gente, isso é muito forte, porque sabe o que também? Tem coisas que às vezes nós pais fazemos. Às vezes nós pais queremos ensinar tudo para os nossos filhos e não deixamos eles aprender as coisas por si só. E aí nós vamos gerar, quem sabe, adultos, jovens, adolescentes, dependentes exclusivamente de nós, né? Olha só, a Laurinha com 1 ano e 1 mês detonando, ligeira que só. É isso mesmo, mamãe. Tem que aproveitar essa hora. Aproveitar agora que vocês estão com eles aí. Então assim, olha só, gente. Não queira ensinar tudo pro seu filho, porque senão o seu filho vai ficar dependente de você. E ele precisa ser autônomo também. Então isso é muito dosado. Por quê? O que acontece? As pessoas chaves para fazer esse desenvolvimento da criança, do aprendizado, das primeiras experiências, da autonomia ou da dependência são os pais. Gente, e o comportamento que a criança vai desenvolver isso no futuro, né? Olha só, Lilian, que coisa maravilhosa que você está trazendo um monte de gente, meu Deus. Gente, a Lilian, aqui ó, vocês estão vendo aí ó, Lil B. Costa, tá? A Lilian, nós vamos fazer uma live semana que vem, vamos convidar vocês aqui, tá, gente? Acompanha ela é gente boa também. Cara, quanto mais você estimular os seus filhos a aprendizado das coisas, eles vão se tornar independentes. Você tem que ajudá-los, você tem que ensiná-los, mas eles precisam aprender por eles. Então, assim, não queira ensinar tudo para os seus filhos, porque senão lá na frente eles vão depender exclusivamente para você. E quais são os comportamentos psicossociais que são desenvolvidos, começam a ser pincelados nesta fase, gente? Dominar, proteger, largar e deixar. Isso é extremamente importante. Gente, vocês perceberam quantas vezes eu falo extremamente importante? Eu vi esses dias. Cara, eu tava ouvindo a live e eu falei, isso é extremamente importante, eu tenho que parar com isso, né? Vou me lembrar disso. Então, assim, gente, quando você começa a perceber isso, se você desenvolveu isso lá no seu filho, na fase ideal, ótimo, você tem um indício aí de muitas coisas positivas, né? Para a condução da construção do ser que é o seu filho. Marcelo, eu não lembro o que eu recebi lá atrás. Não lembro, mas você está recebendo hoje. Você, quem sabe, hoje tem a condição de ter entendimento e ter consciência de tudo isso. E lembra que nós falamos isso lá atrás, na época dos seus pais? Seus pais fizeram aquilo que eles tinham conhecimento. Gente, se você tivesse esse conhecimento na hora que nasceu seu filho, o que você ia fazer? É claro que você ia fazer. As pessoas que estão tendo conhecimento agora, que estão tendo os seus bebezinhos, né? A Anizinha, o Gustavo, o Luizinho que tá vindo aí. Então assim, cara, vou fazer com isso com ele, porque isso vai ajudar. É garantia? Não, não é garantia, porque tem uma coisa que nós vamos falar lá na frente que é escolha. Mas é ajuda extremamente importante, né? Outra coisa, se isso for estimulado, qual é provavelmente a virtude que vai desenvolver na frente lá na criança? A força de vontade e a iniciativa. A força de vontade e a iniciativa. Pessoas que vão querer realmente querer fazer, ou vão ficar dependente, ou vão ficar esperando tudo acontecer. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece na sua vida que ficam esperando tudo, né? Ficam esperando tudo. Ah, vou esperar isso. Não, mas quem sabe mês que vem, não, vai melhorar ainda. Tudo bem, quem sabe lá atrás faltou isso. E agora, Marcelo, essa pessoa não tem uma solução? Claro que tem, é a gente levar consciência para essa pessoa, para que ela possa começar a criar essa consciência e depois criarmos ações para que essas pessoas possam desenvolver cada vez mais isso.
Gente do céu, que maravilha isso aqui. Ó, eu falei para vocês, são 8 idades que nós temos segundo o estudo de Erik Erikson sobre o desenvolvimento psicossocial, tá? Eu estou falando do segundo, a recém. Eu estou falando do segundo porque isso tem ramificação para muito lado, gente. Extremamente importante. E eu não vou conseguir falar do terceiro, da terceira idade hoje, porque, gente, ela é muito abrangente. É a idade pré-escolar. Gente, e por que eu não vou falar isso hoje? Porque é um assunto que vai ser, assim, extremamente importante. Gente, você sente culpa na vida? Você sente culpa? Pois é, quem sabe algumas coisas começaram a acontecer lá nessa fase, né? Então, assim, é isso que você tem que começar a perceber. Cronos não aguenta, é complicado o tal do Cronos, né? A gente pudesse viver só em Kairos, né? A gente viveria, mas a gente não pode. O que eu quero fazer agora com você é o seguinte, ó, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente falou hoje aqui, tá? Uma pequena revisão. Lembrando a todos vocês, até mesmo aqueles que estão entrando agora, tá? Aqueles que estão entrando agora, Larissa, Léo, né? Todo o pessoal que está entrando agora, não se preocupem. Mas eu estou entrando no final da live, Marcelo, como é que vai ficar? Gente, essa live fica gravada. Amanhã, de manhã, eu coloco ela fica 24 horas aqui no YouTube, né, no Stories. É só você entrar no canal do Marcelinho. Falando nisso, se inscreve no canal do Marcelinho, né? Se inscreve no canal do YouTube do Marcelinho, né? Se inscreve. Olha só, gente do céu. Cara, a Lília, eu vou ter que fazer um negócio. Você olha só ali, cara, não para de chegar gente que a Lília chamou hoje. Querida, gratidão, Lília. Eu pedi pra ela divulgar pra mim hoje de manhã. Olha aí, gente, o que aconteceu. Ah, que maravilha. Feliz por você, parceira. Então, assim, gente, fica 24 horas, né, aqui no Stories. Mas você vai convidado a ir lá no canal do YouTube do Marcelinho, Marcelinho Soares. Se inscreve no canal, dá o sininho lá, porque cada vez que o Marcelinho coloca um vídeo, chega pra você. E aí você tem a oportunidade de ver. Eu salvo essa live aqui e vai tudo pra lá. Então vocês que estão entrando agora, não se preocupem. Tá tudo lá salvo, tá? Tá tudo salvo e você vai poder acompanhar tudo isso. Nós falamos hoje sobre como é a formação do ser dentro do estudo do desenvolvimento psicossocial segundo Erik Erikson, né? Aonde a gente falou da primeira idade, que começa do 0 até 1 ano e meio, aonde a questão chave da possível crise que nós vamos ter de identidade no futuro será que realmente esse mundo que eu estou vivendo é seguro, é realmente protetor? Se a informação for positiva, a criança vai desenvolver confiança. Se a informação for negativa, a criança vai começar a se retrair, vai começar a se fechar. Então tudo isso é extremamente importante. A peça-chave para tudo isso é a mãe, né? Com isso, a criança já começa a ser estimulada ao entendimento de dar e receber, né? Dar e receber. Com isso vai desenvolver a virtude da esperança, né? Da esperança. Gente, quanta gente linda entrando agora, Márcio querida, olha quanta gente, Deus do céu, gente, eu estou muito feliz com tudo isso, né? Esperança. A segunda fase, a segunda idade da criança, dos 18 meses a 1 ano e meio, tá? Olha só, caraca, a Tiúcia já colocou aqui, gente, ó, o canal do Marcelinho no YouTube, que coisa linda, gente, quanta gente maravilhosa eu tenho me apoiando, né, quanta gente maravilhosa aí do lado da gente, maravilhoso, muito obrigado mesmo, Catiúcia. Da segunda fase, dos 18 meses, 1 ano e meio até os 3 anos, é a fase que a gente vai trabalhar a questão inicial da autonomia, aprender as coisas, aprender por si só ou aprender com os outros. Ou você aprende ou você precisa de ajuda, né? Quando você consegue ter a informação positiva, você desenvolve autonomia. Caso contrário, você já começa a desenvolver a vergonha, a timidez, as dúvidas, né? E às vezes o excesso de controle dos pais. E as pessoas são importantes para quem? As pessoas que são importantes para esse processo? Os pais. E isso vai impulsionar na criança a questão de dominar, proteger, largar, deixar ir ou não. E isso vai também ajudar na fase seguinte, que é a fase de desenvolvimento da força de vontade e da iniciativa. Gente, eu estou muito feliz com tudo isso. Tá quase na hora, falta 1 minuto.
Eu quero agradecer enormemente a todos vocês que estão aqui com a gente, acompanhando e já deixando o convite para quinta-feira. Nós vamos continuar exatamente deste ponto, gente. Gente, é fantástico tudo isso, você poder chamar sua família, chamar seus amigos, compartilhar isso, porque o Marcelinho não tem o dom da verdade, mas a gente tem estudos de muitos anos, né, que podem ajudar a tua vida. Então chama as pessoas para que possamos realmente olhar tudo isso e isso poder ajudar as nossas vidas hoje, no momento que a gente está vivendo e também no seguir da nossa vida. E para você que tem filho, traz também esse conhecimento. Gente, falta 25 segundos, tá terminando, gente. Eu vou esperar vocês na quinta-feira. Quinta-feira, 8 horas, eu vou estar aqui. Um beijo no coração, compartilha isso para todo mundo, gente. Faz comentário, divulga tudo isso. Vamos trazer o maior número de gente possível. Um beijo no coração de todos vocês. Tá gravado isso aqui, 24 horas aqui e depois lá no YouTube. Tchau, gente. Um beijo, obrigado. Gratidão.